Olá, pessoal! Que saudade de vocês, saudade de estar presencialmente. Mas enquanto isso não é possível, nós vamos nos encontrando através deste canal. Pessoal, para a aula de hoje, eu preparei uma revisão do mundo moderno. Nós vamos falar sobre as grandes navegações e o processo de colonização, principalmente aqui no Brasil, que foi adotado pelo PET 1, o estudo doutorado feito pelo Estado. E depois, ao final do vídeo, nós vamos fazer a correção da primeira semana do PET 2. Como nós vimos nas aulas anteriores, é na Idade Moderna que surgem as grandes navegações e os processos de colonização. Pessoal, durante o final da Idade Média e início da Idade Moderna, nós vamos ver uma nova ordem. O sistema feudal ele vai se degradando e, enquanto isso, as monarquias nacionais vão efetivando seu poder. O poder agora ele vai voltar a ser centralizado nas mãos dos reis, que vão unificar suas moedas, seus sistemas tributários, suas leis, os sistemas de medidas, que eram diferentes de feudo para feudo. Isso tudo vai facilitar o trabalho comercial da burguesia. Em compensação, ele vai pegar esses senhores feudais, o rei, e vai estabelecê-los na nobreza, de forma que eles executem os trabalhos burocráticos desse novo Estado que está surgindo. Uma vez fixado essas nações, elas precisavam se organizar economicamente. E o dinheiro ele estava saindo muito da Europa, principalmente para realizar o comércio com as Índias, onde eles compravam as especiarias, os temperos, os medicamentos, artigos de luxo como perfumes, joias, porcelana, seda, e os árabes dominavam esse comércio. Então, para poder participar desse rico comércio e ter lucro e manter o dinheiro girando dentro das suas unidades estatais, os reis precisavam investir em novas rotas comerciais para as Índias e surgem aí as grandes navegações. Um dos países que vão ser pioneiros nesse sistema das grandes navegações vai ser Portugal, que já estava funcionando como uma nação, uma monarquia centralizada, e que tinha conhecimento já sobre navegação, uma vez que ele já fazia comercialização com o norte. Em Portugal, eles conheciam muito bem, por exemplo, a cartografia, a astronomia. Foi em Portugal que se desenvolveram as caravelas e tudo isso, então, vai contribuir para esse processo de embarcar no mar tenebroso, que é o Oceano Atlântico. Eles tinham medo do mar, eles não conheciam, então eles criavam os perigos imaginários. Eles falavam que tinham serpentes, animais marinhos que iam sugar as embarcações. Então, eles resolveram desafiar tudo isso, todos os seus medos, para poder, então, participar desse rico comércio. Então, uma das propostas que Portugal usou como estratégia foi contornar o continente africano. É importante lembrar, gente, que nesse tempo, nesse período, eles não sabiam das dimensões do globo terrestre, e nem das dimensões do continente africano, e muito menos eles conheciam a existência do continente americano. Então, essas grandes navegações, ela vai proporcionar uma descoberta muito grande para o mundo europeu e vai fazer com que fortaleça a sua própria economia mercantilista. A expansão marítima portuguesa teve início em 1415 com a conquista de Ceuta, no norte da África, um rico centro de negócios dominado pelos muçulmanos. Saqueada pelos portugueses, Ceuta perdeu parte da sua importância como centro comercial, pois os muçulmanos deixaram de abastecê-la. Após participar da expedição militar que conquistou Ceuta, o infante Dom Henrique, filho do rei Dom João I, voltou a Portugal e fundou um centro de estudos náuticos conhecido como Escola de Sagres, que reunia astrônomos, geógrafos, cartógrafos, matemáticos e construtores de instrumentos de navegação. Com o aperfeiçoamento das técnicas de navegação, ao longo do século XV, os portugueses foram avançando pouco a pouco em direção às Índias, sempre contornando o continente africano, percorrendo a costa africana e estabelecendo feitorias, de onde obtinham ouro, sal, marfim e pimenta.
além de outros produtos. Feitoria são entrepostos comerciais, geralmente fortificados, que os portugueses iam estabelecendo pelo litoral e onde recebiam e armazenavam os produtos que seriam transportados para a metrópole. Ao mesmo tempo, participavam da escravização dos africanos, que por vários séculos continuaram sendo comercializados entre a África, América e Europa. Assim, a burguesia e a coroa portuguesa enriqueciam cada vez mais, financiando a continuidade do processo de expansão. A grande aventura marítima portuguesa, que durou mais de 80 anos, acabou com a chegada de Vasco da Gama às Índias e realizando o sonho de Portugal, descobrindo um novo caminho para o Oriente. Havia muito entusiasmo entre os portugueses com essa viagem. Afinal, Vasco da Gama retornou em 1499 com um carregamento que superou 60 vezes o custo da sua expedição. Então, a gente percebe que os portugueses, enquanto ele vai para as Índias, ele vai realizando a colonização africana. Tá? Por isso que quando chega no Brasil, ele já tem experiência, principalmente com relação à cana-de-açúcar. Tá? A gente vê aí que ele já está fazendo contato com os africanos, comércio, feitorias, tudo isso vai ajudar no processo de colonização do Brasil. Enquanto a navegação marítima portuguesa se desenvolvia e, consequentemente, o comércio se ampliava em novas direções, os espanhóis ainda enfrentavam os muçulmanos que ocupavam a cidade de Granada. Só conseguiram expulsá-los no ano de 1492, quando os monarcas Fernando do Reino de Aragão e Isabel do Reino de Castela uniram esforços para expulsá-los. Depois disso, é que eles começaram a dar atenção para os projetos de grandes navegações. E eles então conheceram Cristóvão Colombo, que lhe apresentou um novo projeto de navegação. Colombo era da cidade de Gênova, na Itália, ele estava em contato com o renascimento cultural e ele disse para os reis espanhóis, olha, a Terra é redonda. Se ela é redonda, a gente vai chegar nas Índias dando a volta ao mundo. Então, o que ele fez? Ele fez essa proposta. E depois de muita negociação, os monarcas espanhóis, então, resolveram dar um crédito para Colombo. Falaram assim, olha, você pode ir, mas toda terra que você encontrar pelo caminho será de propriedade espanhola. Ok, foi acordado isso. Ele recebe 3 caravelas, que é a Santa Maria, Pinta e a Nina, e ele sai do porto de Palos em 3 de agosto de 1492, e em 12 de outubro ele chega em terras que ele pensava ser a Índia. Então, como vocês podem perceber aí no mapa, ele vai chegar na América Central, ele vai chamar os nativos de índios, porque ele acreditava que ele havia chegado na Índia, né? E ele vai voltar como um herói para a Europa, voltar acreditando mesmo que ele chegou nas Índias, que é um lugar maravilhoso, né? Com ouro, com tudo que ele imaginava ter. Ele ainda faz mais outras viagens e ele morre acreditando que ele chegou mesmo nas Índias. Somente alguns anos depois, com as viagens de outros navegadores, sobretudo de Américo Vespúcio, que o engano de Colombo foi esclarecido. Em homenagem a Vespúcio, que o continente descoberto pelos europeus receberam o nome de América. Por isso, gente, que Portugal vai procurar fazer os tratados, tá, com a Espanha. Ele demora mais de 80 anos para chegar nas Índias, contornando a África. Então, ele percebe que o que a Espanha encontrou em 1492 foi território novo. Então, eles buscam um papa, que era a autoridade máxima da época, para poder fazer os tratados. Vamos dar uma olhadinha no mapa dos tratados. Em 4 de maio de 1493, por meio de um documento chamado Bula Intercoeteira, o Papa estabeleceu que as terras da América seriam divididas entre os reis de Portugal e Espanha. Um meridiano situado a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde seria a linha divisória dessas terras. Tudo que estivesse a oeste pertenceria à Espanha, e tudo que estivesse a leste pertenceria a Portugal. Com base nessa bula, os
os espanhóis tinham assegurado a posse das terras americanas descobertas ou ainda por descobrir. Restava a Portugal as posses das terras africanas. Inconformado com a divisão estabelecida, o governo português forçou a negociação de um novo acordo, conhecido pelo nome de Tratado de Tordesilhas, por meio do qual se tratou uma nova linha imaginária a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. As terras a oeste dessa linha pertenceriam à coroa da Espanha, enquanto as terras a leste seriam dos reis de Portugal. O mundo, então, americano, foi assim sendo dividido entre os portugueses e espanhóis. Entretanto, outros reis, como da França e da Inglaterra, não concordavam com essa divisão, viu, gente? Então, a gente percebe que no primeiro, na bula intercoiteira, Portugal ficava apenas com a África mesmo. Olha aí o mapa. Só com o Tratado de Tordesilhas que ele consegue um pedacinho aí do Brasil. Vocês conseguem observar? 370 léguas. Então, a parte oeste é da Espanha, a parte leste de Portugal. Bom, gente, Portugal então assina o Tratado de Tordesilhas, mas ele continua investindo no périplo africano. Só depois que Vasco da Gama chega a Portugal, em 1499, com o carregamento, né, das Índias, é que o rei Dom Manuel decide enviar uma nova esquadra. Inclusive, ele envia para as Índias com o fim de estabelecer relações comerciais com o Oriente. Essa esquadra partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500, tendo como destino principal a cidade de Calicut. Essa esquadra era composta de 13 navios, mais ou menos 500 pessoas, e comandada por Pedro Álvares Cabral. No decorrer da viagem, a esquadra de Cabral afasta-se da costa africana, dirigindo-se mais para o oeste. E aí a gente vai ter correntes historiográficas que falam que ele se afastou para tomar posse das terras que foram combinadas no Tratado de Tordesilhas. Outras teses falam que foi acidental, mas atualmente essas teses que reforçam a posse das terras do Tratado de Tordesilhas, elas são mais fortes, né? E no dia 22 de abril, os portugueses avistaram um monte que recebeu o nome de Monte Pascoal, por ser semana da Páscoa. A terra foi batizada com o nome de Vera Cruz, posteriormente alterada por Terra de Santa Cruz, e o nome atual Brasil, ele só foi adotado em 1503 devido à grande quantidade de pau-brasil que havia em nosso litoral. Em 2 de maio, a esquadra de Cabral deixou Porto Seguro, que foi onde eles chegaram, né, realizaram a primeira missa, onde a gente viu a carta de Pero Vaz de Caminha nas aulas anteriores, né, e partiu em direção às Índias a fim de estabelecer os tratados de comércio com o povo do Oriente. Então, a gente percebe que ele veio, tomou posse da terra, né? Olha, nós achamos, ela está dentro do nosso meridiano, essa terra faz parte do Tratado de Tordesilhas. Pero Vaz de Caminhas escreve aquela carta linda que a gente já trabalhou nas atividades anteriores, falando como que a terra é bonita, mas que eles não encontraram nem ouro nem prata, né? E depois Portugal continua com a sua expedição para as Índias. As políticas mercantilistas estiveram vinculadas à exploração colonial, que marcou a conquista e a colonização de toda a América Latina. O sistema colonial desenvolveu-se como um desdobramento da política econômica do mercantilismo, que buscava o enriquecimento do Estado por meio de atividades comerciais. Com a exploração colonial, algumas nações europeias conseguiram realizar esse objetivo. Seguindo os princípios mercantilistas, diversos estados europeus, como vimos, passaram a acumular metais preciosos e a proteger seus produtos para obter uma balança de comércio favorável, quanto ele consegue exportar mais e importar menos, tá? Com decorrência, houve um choque de interesses econômicos entre os países mercantilistas, que passaram a disputar entre si mercados para vender seus produtos. Esses estados perceberam que a solução ideal para isso seria dominar determinadas áreas nas suas colônias, onde pudessem obter vantagens econômicas exclusivas. Nelas, poderiam controlar o comércio, impondo preços e produtos e alcançar o máximo de lucro possível. O sistema colonial mercantilista consistia na relação entre metrópole e colônia,
na qual metrópole é o país dominador da colônia, colônia de exploração é a região dominada pela metrópole. Existia um pacto colonial, que era o domínio político e econômico da metrópole sobre a colônia, e a regra básica do pacto colonial era a restrição da produção da colônia estritamente ao que a metrópole não tinha condições de produzir. Ou seja, a colônia só podia concorrer com a colônia não podia concorrer com a metrópole. Pessoal, é importante observar que nesse primeiro momento, de 1500 até 1530, Portugal deixou a colonização brasileira num segundo plano. Ele se interessou mais com o comércio com as Índias, uma vez que ele não encontrou aqui de cara metais preciosos, tá? Que é o principal objetivo de uma economia mercantilista. E aí ele vai ver o que ele pode explorar aqui. Eles acharam então o pau-brasil, que a gente sabe que no seu cerne tem um corante vermelho, e esse corante dava lucro lá na Europa, além de ser uma madeira excelente para a construção em geral, né? E eles vão tirar essa madeira aqui do Brasil através do escambo com os índios. Eles faziam troca com os índios de produtos europeus. Os índios cortavam as madeiras, levavam até as feitorias que ficavam no litoral, e ali ela era exportada para Portugal. Só depois de 30 anos que Portugal vai voltar os olhos para o Brasil, porque ele vai perceber que haviam outros países chegando no litoral brasileiro e contrabandeando para o Brasil. Tá? Ele vai ver a necessidade e vai acontecendo também um enfraquecimento do comércio com as Índias. E aí Portugal vai ver essa necessidade de colonizar o território brasileiro, tornar ele economicamente produtivo, fazendo ele gerar lucro conforme as expectativas do sistema colonial. Com o objetivo, então, de iniciar a ocupação da terra por portugueses, Portugal mandou uma nova expedição comandada por Martins de Afonso de Souza em 1530, para exploração econômica do território. Em 22 de janeiro de 1532, com o objetivo de estabelecer núcleos de povoamento, Martim Afonso fundou a primeira vila do Brasil, a São Vicente. Na região de São Vicente, os primeiros colonos iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar e logo depois instalaram o primeiro engenho do Brasil. Lembrando que engenho é o estabelecimento destinado ao cultivo da cana e fabricação de açúcar. O açúcar era um produto de grande interesse para o comércio europeu e por meio dele seria possível organizar o cultivo permanente do solo, iniciando o povoamento sistemático da colônia. A colonização do Brasil foi marcada pela produção de açúcar para o mercado europeu, tá? A gente vai observar aqui nesse mapa as capitanias hereditárias. Pouco disposto a investir muitos recursos econômicos na colonização do Brasil, o governo português decidiu, de início, transferir essa tarefa para a iniciativa particular. Assim, em 1534, o rei Dom João III ordenou a divisão do território brasileiro em grandes porções de terra, 15 capitanias hereditárias, e as entregou a pessoas que se habilitaram ao empreendimento, que eram chamados de capitães ou donatários, que eram nomeados pelo rei e eram a autoridade máxima dentro de sua capitania. Eles tinham a obrigação de administrar esse território e torná-lo produtivo economicamente. Eles recebiam uma carta de doação, que era a posse da capitania, e essa posse era passada de pai para filho, por isso que ela chamava hereditária. Tá? E eles tinham alguns deveres, não só direitos, eles tinham o dever de criar vila, distribuir terra a quem desejasse e pudesse cultivá-la, exercer plena autoridade judicial administrativa, enviar até 30 índios escravizados por ano a Portugal. Eles podiam fazer as guerras justas, que eram escravizar índios considerados inimigos e obrigá-los a trabalhar na lavoura. Eles tinham 10% sobre os lucros dos produtos exportados, 1/5 sobre os metais e pedras preciosas que fossem encontradas, e eles tinham um monopólio da exploração do pau-brasil. Tá? Mas a gente observa que muitos capitães ou donatários tiveram dificuldade em administrar as capitanias hereditárias. Nós vamos ver que apenas 2
prosperaram, né? Que é a de Pernambuco, a capitania de Pernambuco e São Vicente, que prosperaram pela produção da cana-de-açúcar. Muitos nem tomaram posse do território, devolveu o território para Portugal, acharam muito difícil vir para o Brasil e ter que investir dinheiro, lidar com os índios que conheciam o território, fugiam, colocavam fogo nas vilas. E aí a gente vai ver esses problemas fazer com que esse sistema entre em colapso e faz com que o governo tenha que pensar numa nova forma de organização colonial. Nós vamos ver que Portugal, então, ele vai mandar em 1530. O governo português, então, instituiu em 1548 um sistema de administração centralizado, que é o governo geral. As capitanias continuavam a existir, mas ficavam subordinadas a um governo geral, que deveria fiscalizá-las e atuar como ligação entre a metrópole e colônia. O governador-geral tinha como incumbência representar Portugal em terras coloniais, cuidando do controle, auxílio e defesa militar das capitanias. A atual cidade de Salvador foi a primeira sede do governo-geral em terras brasileiras. E aí, gente, a gente vai ver um sistema, tá? O governo-geral, ele tinha uma hierarquia. Ele tinha uma equipe junto com ele, para trabalhar junto com ele. Então, a gente vê que em 1548, além de um governador-geral, Portugal também vai enviar um ouvidor-mor, que é encarregado da justiça, um provedor-mor, responsável pelos negócios da fazenda, um capitão-mor, que cuidava da defesa militar, e né, um alcade-mor, que fazia a defesa das milícias, das vilas. E aí a gente vai ver também a instituição de câmaras municipais. Então, vou ter um governo geral, vou ter a capitania e vou ter câmaras municipais dentro dos municípios para garantir essa nova dinâmica de colonização portuguesa. E é nesse período também, a partir de 1548, que vão chegar os padres jesuítas, tá? Para auxiliar no processo de cristianização dos índios. E também nesse período que a gente observa a chegada dos africanos para trabalharem como escravos na lavoura. Esse processo, então, vai garantir o sucesso do processo da colonização do Brasil. Ele vai assegurar o sistema colonial, né? Ele vai assegurar esse sistema de exclusivo colonial que o Brasil tinha com Portugal, vai efetivar a colonização portuguesa e, através da produção do açúcar, conseguir alavancar essa economia colonial baseada em latifúndio, que são grandes propriedades de terra, e no trabalho escravo. Como a gente viu, vão ser tragos para o Brasil os africanos para trabalharem nas lavouras. Bom, pessoal, agora que nós já vimos a revisão do conteúdo anterior, vamos para a correção da semana 1 do nosso segundo estudo do doutorado, que fala justamente da atividade econômica que foi desenvolvida aqui no Brasil colonial, que é a produção do açúcar em grande escala para a sua exportação. Problematizando. Algumas décadas atrás, quando se fazia referência à economia açucareira, estava sempre presente o tripé latifúndio, monocultura e escravidão como características fundamentais dessa cultura. Estudos recentes mostram que, ainda que o tripé seja válido para as plantações de cana-de-açúcar, ele é insuficiente para explicar o funcionamento da economia canavieira como um todo. Por um lado, a cultura da cana-de-açúcar apresenta um setor agrícola, plantações, que é realmente fundado no latifúndio monocultor e escravista. Por outro, apresenta um setor fabril, o engenho, que pede uma caracterização mais ampla. Por isso, passou-se a utilizar o termo plantation para designar um latifúndio monocultor, que é onde há o beneficiamento fabril do produto, isto é, no nosso caso, a transformação da cana em açúcar. No engenho, foi na época da economia açucareira da América Portuguesa um sofisticado artefato mecânico. Nele corria todo o processo de transformação da cana em açúcar, sendo a mão de obra composta por homens livres e assalariados, como os mestres de açúcar, e pelos escravos.
além de uma gama de trabalhadores responsáveis pelas inúmeras tarefas que a produção e a preparação para a exportação exigiam. Por tudo isso, o termo plantation é mais adequado, pois explicita essa importante fase fabril da economia açucareira. É preciso lembrar, contudo, que o castigo e a violência física faziam parte do dia a dia de toda a sociedade. Esse procedimento marcava as relações entre pais e filhos, esposo e esposa, mestres e estudantes. Uma clara expressão da legitimidade do castigo violento era o direito que o Estado tinha de aplicar a pena de morte em pessoas vistas como ameaças à ordem social. Esse direito foi amplamente exercido durante todo o período escravista, tirando a vida de livres e cativos. Considerando esse contexto histórico, podemos afirmar que apesar das injustiças, os escravos também compartilhavam da noção de legitimidade do castigo, embora, evidentemente, não gostassem dele. Assim, por exemplo, os libertos que se tornavam senhores de escravos, e eles eram numerosos, não hesitavam em aplicar castigos físicos aos seus cativos, quando julgavam necessário. A montagem da área de produção açucareira. O açúcar foi o produto escolhido para iniciar em 1534 a colonização sistemática do Brasil, uma vez que tinha mercado garantido na Europa e possibilidade de gerar altos lucros para a metrópole portuguesa. Além disso, havia o especial interesse dos flamengos investirem na nova área de produção, um tipo de solo altamente favorável à cultura canavieira em Pernambuco e o recurso possível do trabalho compulsório, inicialmente os indígenas e posteriormente os africanos. E principalmente os portugueses já tinham experiência com o produto uma vez que cultivavam nas ilhas africanas das costas do Atlântico. Em 1498, comerciantes genoveses e portugueses vendiam açúcar da Ilha da Madeira até Constantinopla. E nos meados do século XV e XVI, quase todas as ilhas africanas do Atlântico exportavam açúcar para o mercado europeu. Sendo assim, a extensão do cultivo do açúcar para o Brasil era mais do que natural. O engenho colonial. A grande propriedade de produção açucareira acabou assimilando a denominação de engenho, que era apenas um de seus elementos. A propriedade englobava as terras de plantação de açúcar, o setor agrícola da plantation, o engenho propriamente dito, o setor fabril da plantation, responsável pela transformação da cana em açúcar. O termo plantation substitui a tradicional denominação do tripé da agricultura de exportação, latifúndio, monocultura e escravidão. O que diferencia plantation de outras culturas agrícolas é a existência nela de um setor fabril para beneficiar o produto agrícola cultivado. Nem todos os proprietários do engenho, principalmente os donos de engenho real, movidos à água, plantavam cana-de-açúcar. Preferiam beneficiar a cana de arrendatários e lavradores livres, lucrando o beneficiamento, ou seja, com a renda industrial, em geral, metade do açúcar levado para ser beneficiado em seu engenho. Já os lavradores e arrendatários lucravam muito menos que o senhor de engenho com a renda da terra, ou seja, com a quantidade da cana produzida. Além dos engenhos reais, haviam também os trapiches, engenhos menores movidos à força animal, e as engenhocas, essa última geralmente dedicado à produção e à ruptura, à rapadura e à aguardente. Vamos agora para as perguntas. Apresente as razões pelas quais o açúcar foi escolhido como produto responsável pelo início da colonização sistemática da América Portuguesa. Gente, foi escolhido porque Portugal já praticava a agricultura desse produto em outras áreas colonizadas, como a África, por exemplo, então ele já sabia cultivar. E outra resposta, outro fator que contribuiu foi que o clima e as terras portuguesas eram favoráveis para o cultivo da cana-de-açúcar. Portugal já tinha um mercado garantido na Europa, então ele amplia essa agricultura, esse produto para o Brasil. A segunda questão fala para a gente explicar a razão pelas quais os proprietários de engenhos reais lucravam muito mais do que os arrendatários e lavradores livres. Gente, a principal razão é porque eles usavam trabalhadores escravos, mão de obra escrava vai gerar mais lucro, né? Outra coisa, eles produziam a cana. Então, os donos dos engenhos reais, eles conseguiam transformar a cana em açúcar e fazer o processo de exportação. E isso também gerava mais lucro para os engenhos reais, ok? E a terceira e última questão pergunta quais eram os mecanismos que compunham o engenho de produção.
Gente, nós vimos no texto que a palavra engenho ela refere a toda a fazenda, a todo o complexo agroindustrial, ainda que o elemento central seja a própria fábrica, né, onde se produz. E aí eu coloquei uma imagem para vocês no próximo slide. Vamos lá. Observe nessa imagem como o engenho ele era produtivo e dinâmico. A gente vê a casa grande, onde era o proprietário, a moradia do proprietário e de sua família. Nós vemos a capela, a senzala onde os escravos eram colocados. Além desses lugares, tinham também a casa dos trabalhadores livres. Havia trabalhadores livres no engenho. Vocês conseguem visualizar o canavial no número 11. Nos números 5, 6, 7 e 8, a gente vê a produção, né, do açúcar, como que vai ser extraída a cana-de-açúcar, ele era depois os processos que ele passava. E a gente vê ainda outros trabalhadores livres trabalhando no 13, no 14, fazendo também o transporte. Então, para garantir a sobrevivência de todos ali, existia a pecuária, a agricultura, uma pequena horta, né, para que todo esse processo do engenho funcionasse bem. Olha ali o moinho d'água, ali no número 4, fazendo a força motriz necessária para o engenho. Então, a gente observa como que o engenho é dinâmico e produtivo. Bom, pessoal, essa é a nossa correção junto com a revisão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se houver dúvidas, por favor, mandem nas mensagens, eu estou à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.